Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Lúcifer poderia ser a estrela da manhã na Bíblia. E o trecho que gerou sua dúvida está em Isaías 14, de 12 a 17, que diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos? O nome Lúcifer, ele não aparece em todas as traduções da Bíblia e a palavra significa portador de luz. Quanto à expressão estrela da manhã, os anjos são identificados como estrelas, estrelas da manhã em Jó, capítulo 38, versículo 7. Portanto, não há nada de errado em se utilizar a expressão estrela da manhã para anjos, sejam eles caídos ou não. Você não concorda que no trecho a expressão seja atribuída a Satanás, mas eu teria maior dificuldade em aplicar a um homem uma expressão que aparece ora aplicada a Jesus, ora a anjos, mas não a homens. O fato de Jesus ser também chamado de estrela da manhã em Apocalipse 22:16 não desautoriza a aplicação da expressão aqui, sendo dada a Satanás, mas apenas confirma o papel de imitador que o diabo ocupa. Repare que em Apocalipse você encontra uma trindade satânica, com o diabo, a besta e o anticristo. É preciso ainda entender que muitas passagens proféticas são cheias de símbolos e nem sempre fazem sentido se tomadas ao pé da letra. Pegue, por exemplo, os salmos, que tanto podem expressar os sentimentos do salmista, dos salmistas, né? Porque existem mais de um, não é só Davi que escreveu os salmos, mas podem também expressar os sentimentos de Cristo. Uma das formas de você encontrar o verdadeiro sentido na Bíblia é perguntar: onde posso ver Cristo nesta passagem? Ao fazer isso, as coisas ficam mais claras, já que nós entendemos que Jesus é o espírito da profecia, e a Bíblia toda foi escrita por causa dele e fala dele. Ele próprio disse isso aos 2 discípulos no caminho de Emaús, no final do Evangelho de Lucas. Na passagem de Isaías, que você citou, eu vejo Jesus inserido no contexto porque eu encontro aqui aquele que é o seu antagonista. Aquele que deseja ter preeminência, e é uma preeminência que só pertence a Cristo, só cabe a Cristo. E isso não apenas na terra, mas nos céus também. Repare que a cena toda é transportada do rei de Babilônia na terra para as esferas celestiais. Seria estranho o rei de Babilônia dizer que subiria acima das nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. O próprio Jesus faz referência a esse episódio de Isaías 14 em Lucas 10:18, quando ele diz: Vi Satanás como raio cair do céu. Portanto, eu creio que este trecho seja um parêntese, pois parece se referir não especificamente ao rei de Babilônia, mas àquele que estava por detrás do rei de Babilônia e movia o rei de Babilônia, ou seja, Satanás. No episódio em que Pedro nega que Jesus seja traído, julgado e morto, o Senhor repreende a Pedro como se estivesse falando com o diabo, que é quem realmente estava por detrás de Pedro, movendo Pedro a dizer aquilo. Portanto, quer você acredite que o trecho fale literalmente de Satanás, ou ache que a estrela da manhã nessa passagem esteja limitada a descrever o rei de Babilônia, eu creio que ambos concordamos que quem está por trás desses sentimentos é Satanás, a antiga serpente. O Senhor poderia dizer também aqui ao rei de Babilônia o que disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16:23. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando da sua aflição por ter sido abusada sexualmente na infância e adolescência, achando que agora, mesmo depois de convertida a Jesus, você poderia estar sujeita a ser invadida por demônios por causa das coisas que aconteceram no passado na sua vida. Pior do que as pessoas que cometem abusos sexuais, eu diria que são as pessoas que cometem abusos espirituais. Quem disse ou insinuou a você que por ter sofrido abuso sexual você ficou aberta a demônios, deveria ser preso por abuso psicológico. Não existe tal coisa. Isso é alguém querendo exercer poder sobre você nessas igrejinhas que existem por aí, de pastores que nada mais são do que homens em busca de ganho fácil. Fuja desse tipo de pessoa.
Fuja. Jamais uma pessoa poderia dizer que porque você foi abusada sexualmente, você estaria então aberta a demônios. Você foi a vítima. A culpa não é sua do que você sofreu na sua infância e adolescência. O abuso sexual deixa sequelas, inclusive essas que você descreveu no seu e-mail, que é uma das sequelas é você querer sumir da presença das pessoas. E é natural que você até hoje tenha sonhos horríveis com o que aconteceu no passado. Isso também acontece com vítimas de assaltos, sequestros, cirurgias traumáticas, morte na família. Qualquer coisa pode deixar a pessoa com sequelas psicológicas por causa disso. Mas não tem nada a ver com possessão demoníaca. Todas as pessoas que passaram por experiências assim saíram aterrorizadas disso, têm pesadelos, criam manias, tiques nervosos, vivem inquietas, ficam gagas, coisas desse tipo. Não por terem alguma culpa, mas simplesmente porque ficaram traumatizadas. Nos Estados Unidos existem muitos veteranos de guerra que são incapazes até de trabalhar, tamanho o trauma que eles passaram nas guerras no Iraque e Afeganistão. Esqueça essa história de demônios. Esqueça, fuja dessas igrejas que só falam de demônio, que só tem gente se debatendo pelo chão. Fuja disso. E não leve filhos, também crianças. Eu acho absurdo levar crianças nesses lugares, onde é um verdadeiro show de horrores. É um trem fantasma, um lugar que a criança sai de lá totalmente, com a cabeça totalmente estragada. Concentre-se no Senhor, no perdão que Ele dá a todos os que creem nele. E o Senhor Jesus está pronto para perdoar, está pronto para salvar, está pronto para mudar a vida da pessoa. Lembre-se de que ao ser salva por Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você. E certamente o Espírito Santo não irá dividir a casa dele, o seu corpo, com algum espírito maligno, de jeito nenhum. Portanto, descanse. Descanse no fato de que você está em boas mãos, nas mãos de Jesus, o Salvador. Faça sua a promessa de Romanos 8, 28 a 29, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto a perdoar o autor do abuso que você sofreu, dê tempo ao tempo, dê tempo ao tempo. Peça que o Senhor ajude você a fazer isso, porque você mesma não será capaz de fazer isso com suas próprias forças. E se achar que as lembranças do passado continuam a atormentá-la e a prejudicar sua vida e o seu trabalho, uma boa ideia é você buscar ajuda profissional de uma psicóloga que tem experiência nisso. Não é só nosso corpo que precisa de médico, a nossa mente também precisa de médico. Em muitos casos, o melhor é buscar ajuda profissional quando nós precisamos. Se for uma psicóloga cristã, melhor ainda, porque ela irá compreender também a sua fé. Agora fuja desses pastores e pregadores que fazem terrorismo psicológico, terrorismo espiritual, que vivem ameaçando com fogo e enxofre aqueles que não pagarem o dízimo, ou que não frequentarem suas igrejas, ou que não acreditarem em tudo que eles falarem. Fuja desses caras. Esses caras são picaretas. Fuja. Fique com o Senhor Jesus. Busque a palavra de Deus. Busque em oração ao Senhor, não a homens, ao Senhor Jesus somente. Ele vai ajudar você. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que no Antigo Testamento nós não vemos possessos de demônios, como nós vemos nos Evangelhos e no Novo Testamento. Eu creio que a razão principal de faltarem relatos de possessão demoníaca no Antigo Testamento seja porque a Bíblia não tem como objetivo principal os demônios, e sim Cristo. Portanto, eles aparecem com maior frequência no Novo Testamento em sua relação de oposição ao Filho de Deus.
A própria vinda de Jesus também pode ser a razão de uma maior atividade de todo o reino espiritual, o que obviamente inclui os demônios. Outra razão pode estar relacionada ao estado do povo de Israel, o povo de Deus, que era Israel, do qual só restavam as tribos de Judá e Benjamim. E mesmo assim, total degradação e abandono da verdade, como você encontra em todo o Antigo Testamento. Basta você ver o que fizeram com o Messias no Novo Testamento para você perceber isso. No Antigo Testamento, Deus prometia sustento, saúde e força ao seu povo, desde que fossem obedientes. Mas no Novo Testamento, nós encontramos um povo desobediente, corrupto, sofrendo não apenas o jugo romano, mas também sendo assolado por uma infinidade de enfermidades e de demônios. Mas a ideia da influência demoníaca pode ser encontrada, sim, em várias passagens do Antigo Testamento, além de evidências no Novo Testamento de que era popular entre os judeus a prática de expulsar demônios, mesmo antes da vinda de Jesus. Veja essa passagem de Atos 19:13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Evidentemente, esses exorcistas judeus ambulantes já praticavam essa profissão antes. E aqui tentam apenas se aproveitar do nome de Jesus, porque era o nome em evidência naquele momento. Algumas evidências de atividade demoníaca no Antigo Testamento, em alguns momentos, como instrumento até de Deus para disciplinar o seu povo, estão, por exemplo, em Juízes 9, 22 a 23. Quando diz que fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Também em 1 Samuel 16, 14 a 15, quando diz que o espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, se atormentando. Também 1 Reis 22, 20 a 21, e o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Em todos esses casos, você pode ver claramente os demônios ali agindo, mas porém sempre sujeitos a Deus, o que também fica evidente no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus mostra ter domínio sobre os demônios, e estes se sujeitam a Cristo. O episódio da profetisa consultada por Saul em 1 Samuel 28 pode também ser o caso de uma mulher que incorporava um demônio para fazer suas adivinhações, era uma médium. É importante nós lembrarmos que uma possessão demoníaca não acontece apenas quando alguém tem seu corpo tomado por um demônio e fica se debatendo. Pessoas que invocam os mortos em processos mediúnicos, chamados mediúnicos, se deixam incorporar por espíritos que são, na verdade, demônios. Estão se tornando essas pessoas receptáculos de demônios. Algo que sempre existiu em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as religiões do mundo. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem seriam os anjos caídos. Eu creio que em Gênesis 6:2 nos fale de anjos. Veja também filhos de Deus, a expressão filhos de Deus, com o mesmo sentido em Jó 8, de 4 a 7. Os anjos são chamados de filhos de Deus. E eu creio que esses anjos de Gênesis 6:2 tenham deixado a sua habitação original, como fala Judas 1:6. E estejam hoje guardados em prisões até o juízo de Deus. Deus não perdoou os anjos que pecaram, como fala Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 4. E como também está em Judas, é feita menção a Sodoma. E pode ser que a natureza do pecado desses anjos aponte para Gênesis 6:2, ou seja, a concupiscência e a insubordinação. Para entender melhor leia 2 Pedro 2:10 e Judas 1, de 6 a 8. Bom, juntando tudo, ao que parece, alguns anjos tomaram a forma humana, se uniram às mulheres humanas, e essas deram à luz filhos. Aí uma nova raça de super-homens, por assim dizer, surgiu sobre a Terra. Varões valentes, eles são chamados em Gênesis 6:4. Bem, Satanás sabia que da semente da mulher viria aquele que lhe esmagaria a cabeça, porque isso foi dito lá em Gênesis 3:15, por Deus. Caim logo demonstrou não ser aquele que era esperado, mas Abel teve tamanha aceitação da parte de Deus que certamente Satanás está por trás do ato de Caim que matou seu irmão. Satanás queria interromper a linhagem daquele que poderia ser o que iria esmagar sua própria cabeça. Mas aí Deus reiniciou essa linhagem, a linhagem daqueles que haviam de invocar o nome do Senhor, na pessoa de Sete, o outro filho de Adão e Eva. Isso está em Gênesis 4:26. A tática de Satanás parece ter mudado a partir de então. E ao invés de ele destruir um ou outro varão nascido da mulher,
Ele procurou corromper a linhagem humana, usando as mulheres para gerar uma raça poderosa nesse mundo, porém mesclada com semente de anjos caídos. Assim, Deus não teria de onde tirar um idôneo para ferir a cabeça da serpente. É bom que se compreenda que o que eu estou dizendo são apenas alguns pensamentos, e você não pode tentar transformá-los em dogmas ou doutrinas. Existem irmãos que não entendem assim e citam Mateus 22:30 para demonstrar que os anjos não se casam. Mas eu particularmente concordo que no estado original de anjos eles não possam fazer isso. Mas eu acredito que eles poderiam fazer sim, caso tomassem a forma humana. E pode ser que a referência feita em Judas acerca de anjos terem deixado sua habitação original não queira simplesmente dizer que eles deixaram o lugar onde habitavam, mas também que deixaram o seu tabernáculo, ou seja, a sua forma original, no sentido do seu corpo. Se for o que realmente aconteceu, então Deus tinha, no dilúvio, também o propósito de preservar a linhagem humana sem que existisse uma mescla satânica nas pessoas que viessem a nascer. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como expulsar demônios. Eu tenho reparado nas suas mensagens uma excessiva preocupação com Satanás. E isso pode ser um tropeço para você, para sua vida cristã. Evidentemente, nós estamos em luta constante contra ele, contra os anjos caídos também. Satanás é o nosso inimigo. Mas essa luta se dá nos lugares celestiais e nós travamos essa luta em oração. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Portanto, embora nós devamos estar sempre alertas, não devemos nos preocupar e ocupar com o mal o tempo todo, não. Não. Preocupar-se com o mal é tão ruim quanto estar envolvido com o mal. Nós devemos nos manter olhando para o Senhor, bebendo da sua palavra, ocupando o nosso pensamento, o nosso tempo com as coisas que são de cima, onde Cristo está. Assim, sim, nós seremos vitoriosos e daremos um testemunho de que a vida cristã é uma vida ocupada com Cristo e não com o diabo. Existem muitas denominações hoje por aí que se reúnem para passar o tempo ocupadas com o diabo, com demônios, com Satanás. E até uma quantidade enorme de ditos pastores, missionários, profetas e apóstolos e mais não sei o quê, que todos os dias abrem aquilo que eles chamam de trabalho, né? Eu vou abrir um trabalho na cidade e tal. E o objetivo não é outro, senão extorquir o dinheiro das pessoas desesperadas. E nesses lugares, por incrível que pareça, o nome de Jesus é pregado, a Bíblia é lida, demônios são expulsos e maravilhas são feitas, mas muitos desses não passam de praticantes de iniquidade que estão atrás de ganho fácil e prometem libertação enquanto escravizam seus ouvintes. Para entender, leia Mateus 7, 22, 23. Senhor, Senhor, no teu nome não fizemos isso, fizemos aquilo. Leia 2 Pedro, capítulo 2. Nesses lugares, a atividade principal acaba sendo desafiar Satanás e expulsar demônios. Muitos não sabem o perigo que estão correndo ao desafiar os poderes satânicos, as potestades. Porque os demônios, os anjos caídos, não é? são autoridades superiores ao homem. Leia 2 Pedro 2, 10 e 11, leia Judas 1, de 8 a 9. Nós devemos nos ocupar, isto sim, com Cristo. Ou ficaremos vendo demônio em cada pessoa, em cada esquina com quem nós cruzarmos. Havia um piloto de barco que fazia durante anos uma rota num rio cheio de rochas submersas, perigosas, e qualquer desvio, o barco poderia bater numa rocha e afundar. Aí um dia um passageiro que viu como ele conseguia desviar tão bem das rochas submersas, perguntou, puxa, você precisa conhecer todas as pedras desse rio? Não, o barqueiro respondeu, não. Basta que eu conheça o canal. Assim deve ser conosco. Se nós ficarmos preocupados com os perigos que nos cercam, nós viveremos atribulados, intranquilos, desesperados. Mas se nós conhecermos o caminho que é Cristo, os perigos passarão por nós e nós seremos guardados deles. Portanto, ocupe-se com Cristo, somente com Ele. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Satanás poderia influenciar um crente. Sim, o diabo pode influenciar o pensamento de um crente, mas não pode tomar posse dele, possuí-lo, não. A nossa velha mente carnal, o nosso velho homem dentro de nós, está sempre receptivo às artimanhas do diabo, ao sopro do diabo. Por isso é que nós precisamos viver conforme fala Gálatas 5,16. Os ataques do diabo podem ser identificados por algumas particularidades. Quando ele tentou Eva, havia 3 coisas envolvidas, presta atenção. Havia a árvore,
que era boa para se comer, e isso nos fala da concupiscência, o desejo extremo da carne, era agradável aos olhos, isso nos fala da concupiscência dos olhos, e era desejável para dar entendimento, isso nos fala da soberba. Agora compare Gênesis 3,6 com 1 João 2,16, você vai entender melhor isso. Porque são os três elementos que falam também que são do mundo, lá em 1 João 2, versículo 16. Da mesma maneira, o diabo fez, ele na tentação do Senhor, o que ele fez? Ele tentou levar o Senhor a obedecê-lo, tentando dar alimento para a carne, mas o Senhor não tem o velho homem. Ele apresentou para o Senhor uma visão maravilhosa de todos os reinos do mundo, para encher os olhos do Senhor e fazer com que ele desejasse aquilo tudo. E ele tentou também o Senhor exibir poder sobre os anjos num ato de soberba. Leia Lucas 4, de 1 a 13, você vai conseguir descobrir ali os três elementos principais que o diabo usa para nos atrair. Mas o Senhor, que não podia pecar, resistiu a tudo isso com a palavra de Deus. Por isso nós devemos usar sempre a mesma espada da palavra, que é a espada do Espírito. A espada não é nossa, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significa a expressão entregar a Satanás, que é encontrada em 1 Coríntios 5, versículo 5. Bem, essa expressão nos fala de um poder que somente os apóstolos tinham. Que poder era esse? Eles tinham poder para entregar uma pessoa à morte do corpo. Como aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo e morreram. A igreja estava naquela época, no início, no auge do seu poder, da sua energia, e o pecado, qualquer pecado que comprometesse o testemunho, recebia um juízo imediato por mão dos apóstolos, como aconteceu com Ananias e Safira. Caíram mortos aos pés do apóstolo Pedro. Hoje não existem mais apóstolos, portanto, nenhum de nós tem o poder de entregar alguém a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, para a morte do corpo. Isso não quer dizer perdição eterna, para a morte do corpo. O pecado para a morte, que fala em 1 João 5,16, é para a morte do corpo. Ali diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 João 5, 16 a 17. Mas o que é um pecado para a morte? É um pecado que um crente comete. Quando um crente deliberadamente quer continuar pecando, vivendo uma vida de pecados graves, sérios, que comprometem o testemunho aqui na terra, Deus pode tirar a vida desse crente, como fez com Ananias e Safira. Não se trata de tirar a salvação, mas tirar a vida dessa pessoa aqui na terra. Um crente, ele pode morrer porque o seu tempo aqui terminou, né? Ele terminou de velho, ele ficou velho, envelheceu, morreu, porque ninguém, não tem como, né, continuar vivo depois de uma certa idade. Então, a morte de um crente pode ser por velhice, por tempo terminado aqui na terra, pode ser porque a sua missão foi cumprida aqui, como aconteceu com o apóstolo Paulo, ele morreu relativamente novo, não era um velho ainda, não era um idoso, né, nos padrões de hoje, mas a missão dele foi cumprida e Deus avisou que ia levá-lo. A morte do crente pode ser também porque Deus quer fazer dele um instrumento para a glória de Deus. É o caso de Estevão. O que Estevão fez de errado para morrer? Nada, ele não fez nada de errado. Mas Deus usou a morte de Estevão para a glória de Deus, para o testemunho. Nós hoje lemos acerca daquela morte, dando testemunho desse que foi fiel a Deus. Mas também Deus pode levar uma pessoa porque ela não serve mais de testemunho. Como foi o caso de Ananias e Safira, e como era o caso daquele homem de 1 Coríntios 5, que poderia ainda ser morto por Deus por estar cometendo um pecado gravíssimo, que nem entre os incrédulos era aceito um pecado daquele. 1 Coríntios, nós lemos no capítulo 11 que havia muitos enfermos e muitos que dormiam já. O que queria dizer isso? Que já estavam mortos entre os irmãos ali em Corinto. E isso é dito em relação à maneira como eles estavam se comportando com as coisas de Deus e também com a ceia do Senhor. Ou seja, eles estavam dando um péssimo testemunho e Deus provavelmente estava levando alguns deles embora. Alguém que é advertido, admoestado, exortado, aconselhado e mesmo assim continua no seu caminho de rebeldia, chega uma hora que não se pode fazer nada, só tem que se entregar a pessoa nas mãos de Deus. Isso falando de crente, não falando de incrédulo, falando de um crente. Entregar nas mãos de Deus. Nós não temos a autoridade que os apóstolos tinham de entregar Satanás para a destruição da carne, como fala em 1 Coríntios, capítulo 5. Mas
quando nós vemos uma pessoa que insiste, que confessa a Cristo como seu Salvador, insiste em viver em pecado, devemos apenas deixar nas mãos de Deus. E se Deus achar que aquilo é muito grave, é muito sério para o testemunho dessa pessoa aqui na Terra, Ele pode simplesmente dizer, bom, agora chega, você já queimou muito o filme aí na Terra, você já fez muita coisa errada, você está dando um péssimo testemunho, vem cá, vou te levar embora. Morre o corpo, mas a alma está salva, como que pelo fogo é salva, mas sem galardão, né? É uma vida perdida, uma alma salva, mas uma vida perdida. E isso é triste, quando nós vemos algum crente no Senhor Jesus chegar a esse ponto. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se epilepsia é possessão demoníaca. Não, epilepsia é uma enfermidade, uma disfunção física do cérebro e não possessão demoníaca. Não tem nada a ver com demônio, epilepsia. Por isso que muita gente ignorante acaba tratando a epilepsia como se fosse possessão demoníaca. Existe a possessão demoníaca, existe sim, como nós encontramos na Bíblia, que é uma coisa espiritual, não é uma coisa física, é espiritual. Um espírito maligno que se apodera de um corpo de alguém, isso é possessão demoníaca. Mas isso nunca acontece com um crente em Cristo, é muito importante lembrar isso daí. O crente em Cristo já tem um espírito habitando em si, que é o Espírito Santo. Ele não vai dividir com um espírito maligno. Segundo a Bíblia, uma pessoa que diz incorporar o espírito de um morto, essa pode ser, na verdade, uma forma de histerismo sem qualquer conotação espiritual. Muitos se dizem médium, né, e tem lá alguns chiliques e falam que estão recebendo o espírito de alguém. Pode ser histeria. Uma histeria apresentada daquela forma. Mas também pode ser uma possessão demoníaca. E pode ser também puro fingimento, pura malandragem. Mas no caso de uma possessão demoníaca, o suposto espírito da pessoa que morreu, na verdade, é um demônio. É um espírito maligno que incorpora no médium, que também acredita estar sendo incorporado pelo espírito de um morto. Isso tudo é possessão demoníaca, mas epilepsia não. Epilepsia é uma enfermidade que hoje em dia pode até ser tratada com medicamentos. A pessoa pode manter o controle. Imagina o nosso cérebro como se fosse algum eletrodoméstico. Se algum fio se solta, então ele interrompe o funcionamento, porque deixa de passar eletricidade ali. O nosso cérebro também funciona mais ou menos assim. Os neurônios se comunicam com fraquíssimos impulsos elétricos, como se fossem pequenos fios, deixando passar eletricidade entre eles. São esses impulsos elétricos que são revelados quando alguém faz um exame com aqueles aparelhos que desenham aquelas linhas, né, representando o funcionamento do cérebro. Existem condições químicas ideais para que os neurônios do cérebro permitam a passagem dessas pequenas correntes elétricas que vão manter o conjunto todo funcionando. Mas quando acontece uma alteração física dos neurônios, ou desse meio químico no qual eles estão imersos, aí eles deixam de se comunicar de maneira correta e chegam às vezes até a interromper a passagem da corrente, e aí acontece o ataque epilético. O cérebro começa a mandar sinais atrapalhados para o corpo, como se fosse um rádio com interferência, e aí a pessoa perde o controle de si. E quando as condições no cérebro se estabilizam, a pessoa volta a si e recupera o controle. Mas isso nada tem a ver com demônios. É um processo puramente químico e físico do próprio corpo. Tanto é que basta fazer um tratamento, tomar os medicamentos adequados regularmente, manter a ligação dos neurônios direitinho, e a pessoa pode até levar uma vida normal, completamente normal. Alguns chegam até a ser curados com um tratamento correto. Pessoas que sofreram derrame cerebral, que bateram a cabeça em algum acidente, também costumam ter convulsões pelas mesmas razões. Mas a ignorância leva as pessoas a atribuírem ao mundo espiritual muitas coisas que são puramente físicas. O catolicismo na Idade Média levou muitos a serem queimados em fogueiras por doenças assim. E hoje muitos sofrem nas mãos de pregadores ignorantes e mercenários, sem saber que estão sofrendo de epilepsia. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Satanás está no inferno e, pelo jeito, você foi ler um livro e isso fez você achar que Satanás estaria no inferno hoje. E o livro é de uma autora chamada Mary Baxter e ela conta que foi arrebatado ao inferno e lá passou 40 dias e ficou frente a frente com Satanás. Bom, essa aí não é a única, né? Essa Mary Baxter. Tem muitos outros também que têm essa propensão de ser arrebatado para o inferno e depois volta contando tudo que viu no inferno. E, obviamente, eu acho que isso é mais caso de psiquiatria do que de outra coisa. O Senhor avisou que nós teríamos falsos profetas.
E é óbvio que o relato dessa autora e de outros que dão testemunhos aí pelas igrejas neopentecostais de que foram até o inferno, viram o diabo, não sei o quê, esse relato não resiste a uma análise à luz das Escrituras. Ela viu quem? Satanás no inferno? Então ela deve ter lido um gibi, porque é só no gibi que você vê Satanás no inferno. Satanás não está no inferno. Satanás está no céu. Isso quando ele não está passeando pela terra. Como é que eu sei disso? Porque no livro de Jó, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Veja, no céu e na terra, não no inferno. Efésios 6,12 diz o seguinte, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em que lugares mesmo? Lugares celestiais. É lá que estão as hostes espirituais da maldade, os exércitos de anjos caídos estão nos lugares celestiais, não estão no inferno. Satanás será expulso ainda do céu, e depois de expulso, ele permanecerá na terra durante alguns poucos anos, e aí ele será julgado e acorrentado por 1000 anos. E será solto por um pouco de tempo no final do reino de 1000 anos de Cristo na terra, antes de ser então enviado definitivamente acorrentado para o inferno, ou para o lago de fogo. Em Apocalipse 12:9 diz o seguinte, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então ali, em Apocalipse 12, que ainda é futuro, Satanás será lançado na terra, perderá o seu lugar no céu. Ele caiu, quando a Bíblia fala que ele é um anjo caído, não é que ele é um anjo caído porque caiu do céu. Ele caiu da posição que ele tinha. Você pode ter lá em Brasília um deputado lá que caiu, mas ele continua morando em Brasília. Ele não sai de lá porque ele caiu, né? Ele caiu da posição que ele ocupava. Apocalipse 20:10 também diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. E isso agora no fim, depois dos 1000 anos, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Portanto, só então, só no final dos 1000 anos de reino de Cristo, é que Satanás será lançado no lago de fogo, que a Bíblia, erroneamente, algumas traduções, traz como inferno a palavra, mas é lago de fogo aí. E só depois que ele ficará. Ele não está hoje no lago de fogo, como os gibis costumam mostrar, como se ele estivesse lá como o rei do inferno, com um tridente na mão, sentado num trono. Não, ele vai para lá como condenado. Ele vai para lá como condenado, como réu, para ficar eternamente sofrendo lá no lago de fogo. Então esses que vão aí por aí, saem por aí escrevendo livros, dando testemunhos de que viajaram ao inferno, o melhor é internar, porque os caras estão realmente fora de eixo. Ou estão iludidos, enganados, ou estão enganando. Certamente estão enganando. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou o link para um texto no qual o autor tenta anular a ordenança da ceia do Senhor, chamando-a desrespeitosamente de, abre aspas, um engano de Satanás. E justificando que, abre aspas, esse engano só não foi revelado há muito mais tempo pela igreja porque estava soterrado sob liturgias e rituais provenientes da religiosidade pagã romana. Fecha aspas. Muitos cristãos, cansados dos erros cometidos pela cristandade ao longo dos séculos, acabam se separando dos sistemas religiosos e caindo em erros muito mais sérios, como é o caso do autor do texto. Geralmente isso acontece por tentarem ser diferentes de tudo que é feito nas religiões cristãs tradicionais. E aí vão inventando argumentos para anular até mesmo aquilo que essas religiões fazem, mas que está em conformidade com a palavra de Deus. É o caso da ceia, que muitos hoje tentam neutralizar para fazê-la parecer um mero símbolo de comunhão entre cristãos, entre irmãos, algo como nós combinarmos de sair juntos para comermos uma pizza. Embora a ceia seja, sim, uma atividade envolvendo pluralidade e comunhão dos irmãos, portanto não deve ser celebrada por uma pessoa só, ela tem objetivos declarados pelo Senhor nos evangelhos, como fazer isto em memória de mim, ele fala. E também corroborados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:26, quando ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Estes aspectos jamais poderiam significar uma mera refeição em comum, ou a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, como querem alguns. A ceia é um monumento à morte de Cristo. E quando nós a celebramos em memória do Senhor Jesus e anunciando a sua morte, nós estamos sendo observados por homens e anjos. Quando um país constrói um monumento à sua libertação das mãos de um tirano, e mais tarde o inimigo consegue reconquistar o país, não é de espantar que ele irá querer destruir aquele monumento que lembra a libertação, a todo custo, derrubar aquela estátua da libertação. Com o diabo não é diferente nos seus ataques à ordenança da ceia do Senhor. A expressão que é dita até que venha, deixa claro que ela deve ser, sim, celebrada até a vinda do Senhor, muito embora o inimigo estará sempre se esforçando em fazer com que ela pare de ser celebrada. Como parece ter conseguido com alguns o autor desse texto, que influencia muitas pessoas e ele próprio nem percebe que ele é influenciado pelo inimigo de nossas almas, por Satanás, ao chamar a ceia do Senhor de, abre aspas, engano de Satanás, fecha aspas. Às vezes, uma rápida olhada pelos textos de um site com artigos como este que você enviou me ajuda a indicar as crenças dos autores do site. Nesse caso, existem outros equívocos também, além daquele envolvendo a ceia. Um desses equívocos, um desses erros, aparece na declaração de fé do site, onde diz que, abre aspas, na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus, fecha aspas. Este é um erro comum na cristandade, tanto entre católicos como entre protestantes, ou seja, achar que Deus deposita na nossa conta a vida justa de Cristo para nos tornar justos. Embora esteja correto dizer que nós somos justificados pela fé, a Bíblia nunca diz que somos justificados pela justiça de Cristo. Nunca. John Nelson Darby comenta algo a respeito desta maneira, abre aspas, a palavra diz simplesmente que justiça é imputada, ou que a fé é imputada por justiça, mas não diz que seja a justiça de Cristo, fecha aspas. Isso está em Letters de John Nelson Darby, volume 2, página 99. Nós não somos justificados por Deus depositar as boas obras de Jesus na nossa conta zerada de obras próprias. Não. Eu, quando me converti, eu achava que era assim também. Não, mas não é. A palavra de Deus diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, em Romanos 3:24. Nós somos justificados pelo seu sangue, em Romanos 5:9. E somos justificados pela fé, em Romanos 5:1. Só isso. Mas em nenhum lugar nós encontramos que sejamos justificados pelas justiças de Cristo. Não. A vida impecável de Cristo não poderia ajudar em nada na justificação do pecador. Se um criminoso condenado à morte comparecer diante do juiz, este juiz não poderá livrar o condenado com base no seu próprio currículo de justiça, no currículo do juiz, porque a lei exige que o réu seja morto. A vida justa do juiz só ajudaria a tornar maior ainda e mais patente a injustiça do condenado. Mas suponhamos que alguém igualmente justo se voluntariasse a confessar como seu o crime do réu e sofrer a pena no seu lugar. Seria a execução do substituto e não a sua vida impecável que garantiria o perdão e também a justificação do réu. Aos olhos da lei, aquele que era réu deixaria de ser considerado criminoso, mas seria considerado inocente e justificado, já que o voluntário que confessou o crime foi executado no seu lugar. O autor do texto, que combate a ceia do Senhor, mais uma vez demonstra não conhecer a palavra de Deus e a posição do cristão, do crente, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o dia do retorno do nosso Messias está muito próximo, fecha aspas. Cristo não é o Messias dos cristãos. Não, jamais foi. Ele é Messias sim, mas para Israel. Em nenhuma epístola dos apóstolos nós lemos que ele seja chamado de Messias. Para a igreja, Jesus é Senhor e noivo, não Messias. Outro engano que ele nem rei, né? Porque o Messias foi prometido para vir reinar sobre Israel. Para a igreja ele não vai reinar sobre a igreja. Cristo é Senhor e é noivo e a igreja vai reinar com Cristo. Outro engano que o autor do texto comete é dizer que a ceia do Senhor foi abre aspas, nome dado pelo catolicismo, fecha aspas. Mas ele não percebe que o próprio apóstolo Paulo usa a mesma expressão quando ele repreende os coríntios por não estarem celebrando a ceia de maneira digna. Paulo fala assim, de sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Fecha aspas, 1 Coríntios 11:20.
Essa ânsia por distorcer a verdade pode ser vista também na expressão que o autor do texto usa ao dizer que, abre aspas, os padres católicos traduziram e criaram o livro Bíblia, fecha aspas. Nenhum padre e nenhuma igreja católica criou a Bíblia. Não! A Bíblia é um conjunto de livros que inclui as escrituras usadas pelos judeus, às quais foram acrescentados os evangelhos e epístolas que já circulavam pelas assembleias dos cristãos no início da igreja. O que aconteceu foi uma oficialização dessa reunião de textos que ficou conhecida como Bíblia. E eu creio firmemente que Deus estava por trás dessa oficialização, não padres e igreja católica, não. Mas o autor continua a sua coleção de equívocos quando ele diz que, abre aspas, o Novo Testamento se inicia de fato após a morte do nosso Messias e não no nascimento, como foi colocado na Bíblia. Após a sua morte se iniciou uma nova aliança, fecha aspas. Bem, na verdade, não existe um Novo Testamento no sentido de um livro. Como também não existe o Antigo Testamento. Pergunte a um judeu se ele chama as suas escrituras de Antigo Testamento. Não chama. Isso é uma nomenclatura que foi usada. Cristo veio ao mundo, andou aqui, morreu, ressuscitou. Isso foi documentado nos Evangelhos. Para esta coleção dos Evangelhos acrescida das Epístolas, foi dado um nome apenas de referência de Novo Testamento para diferenciá-lo do Antigo Testamento. Ou Nova Aliança, para diferenciá-la da velha aliança, mas é um equívoco achar que a nova aliança tenha sido feita com os cristãos ou com a igreja. Não foi. Quando nós lemos os evangelhos, nós estamos ainda na economia judaica, e ali nós temos um templo, sacerdotes, dízimos, sacrifícios e tudo mais que fazia parte da adoração dada por Deus na lei e nos profetas. O sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus é, sim, o sangue da nova aliança. Mas é preciso entender que essa aliança, essa nova aliança, não foi feita com os cristãos ou com a igreja. E é fácil entender isso. Porque nós, gentios convertidos a Cristo, gentios e judeus, né, convertidos a Cristo, que formamos o corpo de Cristo, que é a igreja, nunca tivemos uma velha aliança. Pelo menos os gentios nunca tiveram. Deus fez suas alianças com Israel, não com a igreja. Então, ao fazer outra aliança, Deus chamou-a de nova aliança para aqueles que tinham recebido antes a velha ou antiga aliança. E nós, os cristãos, que somos membros do corpo de Cristo, o que nós temos a ver com a nova aliança? Bem, a nova aliança não foi feita conosco, mas nós desfrutamos sim dos benefícios dela, porque ela foi feita com o sangue derramado do Cordeiro de Deus. Foi por isso que, ao instituir a ceia nos evangelhos, Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. O Senhor estava ali dizendo aquilo aos discípulos judeus, como representantes da nação de Israel, a qual Cristo voltará a reunir no seu reino milenial após o arrebatamento da igreja. Por isso ele continuou dizendo, abre aspas, digo-vos que desde agora eu não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai, fecha aspas, Mateus 26, 29. Essa última declaração do Senhor, apesar de ter sido feita no momento da ceia, não está associada à ceia propriamente dita, que é celebrada com pão e vinho, mas ela fala apenas do vinho. Ele não diz que não comeria do pão, mesmo porque ele pode ter comido pão com os discípulos nos dias que se seguiram até a sua ascensão aos céus. Ele também não disse aos discípulos que eles não beberiam mais do fruto da vide. Como eu já vi alguns alegarem isso, dizendo que Jesus disse para eles não beberem mais do fruto da vida até que viesse o reino de Deus. Não, isso é loucura, não tem isso. E esses que alegam isso dizem que a ceia não deve ser celebrada até que Cristo volte. Olha onde os caras vão encontrar explicação para as coisas, né? E alguns usam isso para dizer que o cristão não deve beber vinho. Jesus disse que ele próprio não beberia do fruto da vida e daquela hora em diante, porque ele iria bebê-lo novo no reino. O Salmo 104,15 diz que o vinho alegra o coração do homem. E o que Jesus disse significava que ele não terá ainda a sua alegria completa enquanto o seu povo de Israel não for totalmente restaurado naquele dia, quando ele vier estabelecer o seu reino. Então ele voltará a ter comunhão com o seu povo de Israel, em novas circunstâncias. Mas antes disso haveria um intervalo que nem os profetas do Antigo Testamento puderam conhecer. Esse intervalo seria o tempo atual da igreja, que era um mistério que só seria revelado a Paulo algum tempo depois da criação da própria igreja, da qual existem apenas 2 referências diretas no Evangelho de Mateus
E nos capítulos 16 e 18. No capítulo 16, ele falando: edificarei a minha igreja. E no capítulo 18, dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Um outro argumento do autor do texto, contrário à celebração da ceia, é o de que a prática e os elementos usados na ceia seriam apenas simbólicos. Do mesmo modo como o lava-pés também seria simbólico para nós hoje. Mas a questão é que naquela ocasião o Senhor celebrou a ceia com elementos materiais, não simbólicos. Ele usou o pão e usou o vinho. E ele também lavou os pés de seus discípulos com água real, água de verdade. Então, se nós repetirmos a ceia com pão e vinho, por que não repetir também o lava-pés nos nossos dias, como costumam fazer os católicos? Bem, se você entendeu que o Senhor instituiu a ceia em circunstâncias judaicas, após a celebração da Páscoa judaica, para discípulos judeus vivendo no judaísmo, então você não vai achar estranho que ele tenha lavado os pés dos discípulos, porque essa prática era muito utilizada pelos hebreus. E existem várias passagens que mostram isso. Você as encontra tanto nos evangelhos como no Antigo Testamento. Até onde eu me recordo, nas epístolas, aí não. Aí o lavar dos pés aparece uma vez em 1 Timóteo 5, versículos 9 a 10. Mas é mostrado como características que qualificariam uma viúva a receber auxílio da Assembleia Local. Ali diz o seguinte, abre aspas: que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunha de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Fecha aspas. Isso tudo se resume às qualidades de uma mulher hospitaleira e nada tem a ver com a instituição de uma ordenança, como foi o caso do batismo e como é o caso da ceia do Senhor. Hoje, quando nós agimos com os nossos irmãos como agiria essa viúva hospitaleira, estaremos ajudando a lavar seus pés do cansaço e das impurezas deste mundo. E se fizermos isso num espírito de humildade, estaremos imitando o Senhor, que se curvou para limpar os pés dos seus discípulos. Só isso, é uma prática hospitaleira, uma prática de humildade, não é uma ordenança do Senhor. O Senhor disse aos seus discípulos na ocasião que eles fizessem aqui, que eles imitassem o que ele estava fazendo. E o que era que ele estava fazendo? Se humilhando diante dos seus discípulos. Portanto, aquela ceia que o Senhor instituiu nos evangelhos antes de morrer tinha um caráter diferente da ceia que nós celebramos hoje. Por quê? Primeiro, porque ela foi instituída a judeus. Segundo, porque Jesus ainda estava vivo naquele momento. Ela não era um memorial da sua morte, porque ele não tinha morrido ainda. E nesse sentido, não é aquela ceia que os cristãos celebram hoje, mas uma ceia que foi depois revelada a Paulo, o mesmo apóstolo, ao qual foram reveladas verdades concernentes à igreja, as quais ainda eram um mistério até mesmo para os demais apóstolos do Senhor. A ceia, portanto, que nós celebramos como cristãos e membros do corpo de Cristo, é aquela que foi revelada diretamente a Paulo pelo próprio Senhor, a qual ele não aprendeu, os apóstolos Paulo não aprendeu de ninguém mais, ele recebeu do Senhor essa ordenança. E quando Paulo ensina aos coríntios como deveriam agir, as instruções são muito claras e, obviamente, não incluem um lava-pés como complemento. Se fosse também uma ordenança, o lava-pés, Paulo estaria dizendo ali. A ceia é uma das atividades que nós encontramos entre os primeiros cristãos em Atos 2:42, onde diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Este mesmo capítulo, Atos 2, nos ajuda a entender que a ceia não era uma figura de comunhão entre irmãos, quando eles dividiam seus alimentos, comiam juntos, etc., porque na continuação do texto, aí sim, você encontra este aspecto da vida cristã, da Assembleia, nos primeiros dias. Aí sim, mas antes ele fala da ceia, depois ele fala dessa comunhão, quando diz: todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 44 e 46. Esta sim era uma refeição comum. A outra, do versículo 42, era a ceia do Senhor. Agora repare que eles ainda iam ao templo de Jerusalém, porque Atos é um momento de transição, quando eles não sabiam ainda o que era a igreja. Olha que interessante. Eles celebravam a ceia do Senhor ali, ainda baseado naquilo que eles tinham aprendido dos apóstolos que aprenderam do Senhor. Mas aqueles apóstolos ainda, Pedro e os outros, não sabiam ainda o que era a igreja. Eles iam ao templo. Paulo iria se converter algum tempo depois, e aí ele receberia a revelação do mistério do corpo de Cristo. E aí ele passaria a ministrar esta verdade do que é a igreja, o corpo de Cristo, para as assembleias.
Se você quiser celebrar a ceia do Senhor, que foi revelada ao apóstolo Paulo e que ele ensinava os cristãos a celebrarem em todas as assembleias, siga estes passos. Abre aspas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Fecha aspas, 1 Coríntios 11, 23. Se nós escrevêssemos uma receita com os ingredientes e ações envolvidas na ceia do Senhor, nós teríamos o seguinte: primeiro, no primeiro dia da semana, Atos 27, 20, versículo 7, é quando eles celebravam a ceia do Senhor. Segundo, reúna-se com os irmãos para o partir do pão, Atos 2,42. Terceiro, certifique-se de que apenas os sem pecado irão comer e beber, 1 Coríntios 5, de 6 a 13. Quarto, pegue um só pão inteiro, 1 Coríntios 10, versículo 17, 1 Coríntios 11, versículo 23 e Mateus 26, 26. Quinto, dê graças, 1 Coríntios 11, 24, Mateus 26, 26. Sexto, parta o pão, ou quebre o pão, 1 Coríntios 11, 24, Mateus 26, 26. Sétimo, passe o pão partido ou quebrado para cada um comer do mesmo pão, 1 Coríntios 10, versículo 17 e Mateus 26, 26. Oitavo, coma do pão partido ou do pão quebrado. 1 Coríntios 11, 24, Mateus 26, 26. Nono, pegue um cálice de vinho. 1 Coríntios 11, 25, Mateus 26, 27. Décimo, dê graças. 1 Coríntios 10, 16, Mateus 26, 27. 11, passe para que todos bebam do cálice em comunhão uns com os outros. 1 Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 11, 25 e Mateus 26, 27. Tá aí. Mais simples e claro e direto do que isso, só desenhando. Mas voltando ao autor do texto que chamou a ceia do Senhor de forma tão desrespeitosa, usando a expressão engano de Satanás, é importante notar que ao longo dos séculos a ceia foi uma ordenança, assim, que esteve debaixo de um constante ataque do inimigo das nossas almas, do diabo. Primeiro, quando ela foi transformada num misto de mágica e idolatria, ao ser considerada um ritual que tinha o poder de transmutar pão e vinho em carne e sangue, que eram então idolatrados como se fossem elementos reais do corpo do Senhor Jesus. Era como se todos os ministrantes daquela ceia gritassem assim: Vejam todos, conseguimos trazer Jesus de volta do céu e da ressurreição e o reduzimos a um corpo morto. Acontece que o Senhor ressuscitou e está em um corpo glorioso, nos céus em carne e ossos, o que torna impossível fazer com que a carne e o sangue do seu corpo natural reapareçam sob a invocação ou a magia de transubstanciação realizada por algum sacerdote. Impossível isso! Outro ataque de Satanás contra a ceia do Senhor foi desferido quando sociedades secretas como a maçonaria, a gnose e outros grupos espiritualistas fizeram da ceia um símbolo de fraternidade, ou então uma forma mística de se alimentar de uma força superior. Sim, em algumas religiões espiritualistas, algumas seitas espiritualistas, filosofia, eles celebram a ceia, mas é como se fosse uma coisa para injetar energia em você, alguma coisa assim. E os maçons também celebram a ceia, mas é como símbolo de fraternidade, somos todos irmãos. E é uma tristeza ver cristãos convertidos a Cristo se colocarem juntos com incrédulos e falar assim: somos todos irmãos. Aquilo que eles fazem não pode ser a ceia do Senhor. Porque a mensagem que envia nessas celebrações é a seguinte: vejam todos, estamos todos irmanados num só pensamento. Ou então, vejam todos, estamos recarregando nossas baterias com energia crística. As religiões, então, mais modernas, ligadas à teologia da prosperidade, os neo-evangélicos, inventaram uma ceia que segue a mesma volúpia egocêntrica de quem quer ser dono de tudo. Nessas religiões, neopentecostais principalmente, a ceia é uma forma de ser abençoado, de receber riquezas nesta vida, de garantir sua salvação. Tudo voltado para o ego, para mim, eu.
Obviamente estas e todas as outras caricaturas da ceia, incluindo a lenda do Santo Graal, aquele cálice secreto que o Indiana Jones tenta encontrar no seu filme A Última Cruzada, essas coisas nada têm a ver com o propósito da verdadeira ceia do Senhor. A genuína ceia do Senhor é celebrada na simplicidade de um pão e de um cálice de vinho, representando o corpo morto de Jesus e o seu sangue derramado, como se fosse uma fotografia, um retrato, que não tem nada de mágico nos elementos em si. Apesar de ser celebrada em comunhão plural entre os participantes, não é dos participantes que a ceia fala, mas de Cristo na sua morte. E é evidente que na sua morte ele uniu num só corpo aqueles que são seus. Então o pão tem esse significado também, antes de ser partido, do um corpo de Cristo. Porém, depois de partido, ele representa o corpo morto de Jesus. Embora originalmente instituída após a celebração da Páscoa dos judeus, a ceia não é a Páscoa. Cristãos não celebram Páscoa. Por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios 5,7 diz que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não é o pão que deve estar sem fermento na ceia do Senhor, mas é a vida do cristão. Porque o fermento representa pecado, mas não diz nada. Quando Paulo nos fala da ceia, não fala nada de pão. Ele estava falando para gentios ali, que não comiam pão sem fermento. Não sabeis, em 1 Coríntios 5, Paulo fala, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, de 6 a 8. A festa ali não quer dizer só a ceia, ou simplesmente a ceia, mas ali nos fala de uma condição, não apenas específica na ceia, especificada para a ceia, mas de todo o andar do cristão, porque 1 Coríntios 5 é quando Paulo fala para tirar da comunhão, excomungar um que estava em pecado. Os elementos da Páscoa judaica eram, originalmente, o cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. Mais tarde, os judeus incluíram alguns outros alimentos na Páscoa, como vinho, e eu ouvi falar também de uma pasta doce, ou coisas assim. E o Senhor usou até o vinho, na hora que ele instituiu a ceia do Senhor, depois da Páscoa. Alguns querem crer que o pão da ceia deva ser sem fermento, mas nenhuma instrução existe a respeito na palavra de Deus. Na instituição da ceia do Senhor, ele pode até ter usado, o Senhor Jesus naquela hora, usado o pão que havia na mesa. Provavelmente fosse o mesmo pão utilizado na Páscoa, que exigia, segundo a lei, que fosse sem fermento, fosse pães asmos. O fermento é uma figura de pecado, por isso Deus havia dado essa instrução muito precisa quanto à Páscoa do Senhor, a Páscoa dos judeus. Mas para a ceia não, essa instrução não é dada de pão sem fermento. A ceia que hoje nós celebramos é simplesmente com pão e vinho. E não importa se o pão tenha tido fermento na sua preparação, porque a questão na ceia não é esta. Nós celebramos no pão a figura do corpo morto do Salvador, depois de ter passado pelo fogo do juízo de Deus, que destrói todo o fermento. E esse fogo tirou assim o pecado do mundo, nessa morte do Senhor. E se alguém se aferrar ao argumento de que o fermento, por ser figura do pecado, invalida a ceia que for celebrada com pão comum, é só lembrar que vinho é uma bebida fermentada. E sempre em estado de fermentação. É por isso que se você deixar um copo de vinho ao relento, ele vai virar vinagre. Ou a garrafa aberta depois de muito tempo vira vinagre. Porque a bactéria continua lá, a fermentação continua. Então, a ceia com pão e vinho, o argumento de que não pode ter fermento no pão, porque o fermento é um símbolo do pecado, acaba simplesmente porque o vinho tem fermento. O vinho é uma bebida fermentada. A ceia do Senhor é o monumento que o próprio Senhor erigiu e depois comunicou ao apóstolo dos gentios, que é Paulo, para recordarmos a obra que colocou um fim ao poder do diabo e resgatou miríades de pecadores para viverem livres eternamente com Cristo. Obviamente, o inimigo continua fazendo de tudo para corromper e detonar esse monumento e tudo o que ele representa. É o caso do autor do texto que você me enviou e também de todos os que tentam transformar a ceia numa mera refeição. Uma refeição comunitária, de comunhão entre os irmãos ou coisa assim. Ou então num ritual mágico de iniciação. Ou então numa sessão de alquimia, transmutação e transubstanciação. Ou ainda numa cornucópia de benesses para trazer bênção, saúde e prosperidade aos que dela participam. Isso quando não ameaçam com a danação eterna aqueles que dela não comerem. Estes sim, que estão fazendo isso, transformando a ceia dessa maneira,
São todos eles enganos de Satanás. Mas não a ceia do Senhor simples, celebrada reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo com um pão, e vinho, quando o cálice é tomado também em comunhão com todos. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.